aí, meu povo, vocês estão aí ligados com a gente? Nós agora vamos conversar um pouco com vocês. Qualquer pergunta, qualquer observação e qualquer palavra que vocês precisarem fazer, vocês podem estar interagindo e trazendo para nós que os meninos vão aqui estar passando. Mas eu quero saber de vocês, Zico. O que é que você achou dessa experiência de estar na igreja hoje praticamente sozinho, assistindo ao vivo esse culto? O que é que você achou dessa transmissão e desse novo, e o que é que você qual a leitura que você tem feito desse novo tempo que a gente está vivendo, que as igrejas, de um modo geral, estão vivendo nesse contexto de transmissão de cultos online? Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, tanto os de perto como também os de longe. Boa noite, Jason. Boa noite, pastora. Bom, eu acho que a experiência é uma experiência que nos chama a um tempo novo. Um tempo de novos aprendizados, um tempo de construção de novos sentidos, mas também um tempo de releitura. Penso que toda situação, ela comporta um aspecto pedagógico. E ela, à medida em que nos chama a atenção para o novo, ela nos coloca na direção de um processo de ressignificação. Ressignificação de algumas concepções fundamentais. Eu penso que essa maneira de realizar o culto, de propor o momento de adoração, de vivenciar o espaço da pregação, nos ajuda a repensar, por exemplo, a nossa noção de tempo. A nossa perspectiva de tempo, ela é muito cronológica, não é? Ela é muito objetiva. Num cenário assim, o tempo, ele está para mim a partir do lugar em que eu me encontro. E aí é interessante que isso mexe bastante com a concepção da igreja. Porque já houve um tempo na história da igreja que se acreditou que Deus era apenas o Senhor do templo, o Senhor do espaço, o Senhor da geografia, o Senhor do lugar. Nessa nova metodologia, por causa das suas exigências sociais e contextuais, a igreja é também pensada ou levada a achar, a descobrir um outro sentido para se cultivar a relação com Deus. Já que agora esse Deus, que durante muito tempo era apenas o Deus do templo, passa a ser o Deus de todos os lugares. É o Deus que eu posso estar com Ele na minha casa, é um Deus que eu posso também acessá-lo no meu carro, é um Deus que está comigo aonde quer que eu esteja. Isso me dá um outro sentido de devoção. Porque a ideia é que, se Deus está comigo aonde quer que eu esteja, então toda atitude da minha vida, ela se transforma numa atitude litúrgica, num ato de adoração. É que nisso tudo a gente pode também ter uma compreensão ainda maior da ideia de onipresença, né, Jason? Você que é ligado aí nas redes sociais, o que é que você tem a colocar aqui para a gente também? Com certeza, essa questão de a gente compreender muito mais o nosso Deus, não como alguém que age em um só lugar, mas alguém que toma conta de toda a história, e está agindo na sua casa e está agindo neste lugar, tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. E nesse sentido, a gente fez a minha célula essa semana, e a gente fez online, e eu lembro que tinha uma menina com dor de cabeça, e a gente disse, olha só, Deus não tem barreira de agir, de fazer milagres, assim como Jesus fez um milagre de longe o rapaz do exército romano, e ele de longe curou o filho dele. E aí eu disse, nós vamos orar agora e Deus vai curar a sua dor de cabeça. Então nós ali num ambiente online, num ambiente de distância física, oramos, e glória a Deus, ele agiu e curou a dor de cabeça daquela menina. E eu vi outros testemunhos desse tipo nessa semana. E é isso, gente. Deus não está limitado ao espaço, não está limitado a 4 paredes, mas Ele age em todos os lugares, em todo o tempo, não importa a distância. Eu gosto muito da fala do Jason, porque ela nos ajuda a pensar uma coisa bem preciosa. Quando a igreja na história situou a presença de Deus ao espaço do templo, a fé se institucionalizou, e ela acabou se transformando numa espécie de patrimônio desse ou daquele grupo. Na perspectiva de Jeremias, o autor que a pastora tomou como referência hoje, ele mesmo já disse naquele contexto da mensagem, não é?
de que o nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Jesus recuperou isso muito bem quando disse à mulher samaritana: já agora a adoração já não é mais uma questão que está condicionada a esse ou aquele lugar, porque chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam. E a experiência do Jason de orar por alguém e ver o milagre de Deus se manifestando para além da própria geografia e da nossa topografia, comprova isso, como Deus é generoso, como Deus é expansivo, como Deus está presente em todos os lugares, e como a igreja pode ser uma voz. Ela deixa de ser um lugar, a igreja, e ela se torna uma voz, para chegar aonde quer que as pessoas estejam, mas também para revelar Deus aonde quer que Ele seja, de fato, uma presença viva, uma presença poderosa, uma presença promotora de novas esperanças. E quando a gente fala, né, sobre essa ideia de que nada pode calar a voz da igreja, é justamente nesse sentido, né? Por mais que as portas físicas estejam fechadas, mas as portas espirituais, elas sempre estarão abertas, porque não há nada que possa impedir esse acesso, né, meu e seu, independente de qualquer quadro, de qualquer cenário, que a gente possa adentrar, que a gente possa penetrar, né, nesse lugar, nesse ambiente de glória, chamado Igreja do Senhor. Não uma igreja física, mas uma igreja espiritual, não é isso? E aí, queridos, eu estou aqui olhando algumas mensagens, algumas pessoas aqui falando, que foi bênção. E eu quero mandar um beijo aqui para tudinho que está interagindo com a gente. Mas esse momento é para você perguntar, para você falar, para você dizer o que você achou, para você expressar aí seus sentimentos, para você também interagir com a gente. Então, não se acanhe não, como diz a gente aqui no Nordeste. E o que você quiser colocar e o que você quiser observar, você pode também estar interagindo com a gente. Eu estou com o celular na mão e estou lendo aqui algumas mensagens. E se você quiser colocar alguma coisa, você pode colocar sim. E aí, lembrando que na próxima terça, nós vamos estar mais uma vez aqui com vocês. E mais uma vez nesse culto online, ao vivo, e interagindo aí com cada um. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu queria colocar... Sim, a Isma já quer fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que o senhor também, que eu acho que muita gente que está assistindo aí está com esse mesmo conflito. Está todo mundo confinado dentro de casa, em quarentena, e aí existe o grande desafio, né? O que a gente faz com o nosso tempo? Então, eu reconheço que eu tenho sido um pouco falho de só estar assistindo e jogando e tal, mas eu queria uma dica, e eu creio que muita gente está assistindo aqui, para a gente otimizar esse tempo e não usar esse tempo só para descansar, ou só para assistir, ou só para jogar, que também é muito bom, mas também usar desse tempo para buscar o Senhor e para fazer novos trabalhos, para fazer novas coisas. E aí, o que a gente faz nesse tempo de quarentena? Então, minha gente, nós precisamos realmente valorizar. Eu já estou com alguns projetos para serem aplicados e praticados nesse tempo de quarentena. Tem algumas coisas que estavam paradas, né? E aí a gente precisa otimizar o máximo possível para que a gente possa estar em produção, né, e não em estagnação. Porque como a gente lê hoje, mesmo quando o povo estava em cativeiro, pastor, o Senhor mandou o povo planejar, o Senhor mandou o povo idealizar, mandou o povo se mexer, se movimentar. Então, nada pode fazer com que a gente pare, mesmo que estejamos em isolamento, em confinamento, mas a gente deve aproveitar esse tempo e a gente deve aproveitar esse momento para fazer grandes produções. Então, você que gosta muito de ler, também tem várias sugestões de leitura, fora que nada pode substituir a leitura bíblica, porque é a autoridade maior sobre nossas vidas, né? Alguma pergunta aí, já? Eu queria colocar o seguinte dentro da sua fala, pastora. É que não é interessante que foi no período do cativeiro que a sinagoga foi inventada? Sim. E a sinagoga surge como esse núcleo menor do templo, que pretende chamar as pessoas para o momento de comunhão com Deus, a leitura da Torá, a leitura da lei, a prática da oração e da comunhão. Eu penso, Jasso, que momentos de quarentena são momentos em que nós podemos aprender ou reaprender, não é, a qualificar o nosso tempo. É o tempo para a gente voltar às boas leituras,
mas é também um tempo para você cultivar a sua dimensão da alma mais profunda, mas também é um tempo para que os pais encontrem os filhos reencontrem os pais, os maridos reencontrem as esposas reencontrem os filhos, já que num contexto contemporâneo como o nosso, onde as pessoas se ausentam muito de casa por causa de trabalho, por causa de cursinho e também por causa das amizades e de toda a mobilidade das redes sociais, esse tempo de quarentena é um tempo de reencontro, é um tempo de sentar na mesa, é um tempo de comer junto, de fortalecer os laços, é o tempo de fortalecer os laços, de resolver as crises internas. Porque você imagina aí, aquele marido, aquela mulher que só vive em crise, se pegando dentro de casa. Agora não tem boquinha não, viu? Vai ter que suportar. Olha, hoje, noite, todo dia, acordar, amanhecer e passar o dia todo junto. Ou se resolve, ou tô desato agora. E os irmãos também, né? Tá sendo tratado de Deus na tua vida, né, amor? De repente é o tempo que a mãe vai encontrar para fazer para o filho aquela comida predileta que ela ainda não tinha encontrado espaço na sua agenda. Olha aí. Olha aí. Mas meu tempo é todo seu, meu amor. Olha só, porque mamãe é uma grande cozinheira. Só que ela nega os talentos dela. Então, nesse tempo aí livre, né? Vamos fazer alguma coisa aí pra gente comer. Eu não quis insinuar nada, tá legal? Vitor. Peraí, tu tá querendo me dar trabalho na minha quarentena. Tudo bem, mamãe vai fazer umas comidas bem gostosas para você, mas você nem pode experimentar, porque você não pode ir lá em casa. Mas eu estarei aí ligado em você. Bom, aqui tem vários pronunciamentos. É para mandar pergunta assim. Pastorinha, como foi pregar sem ter a igreja presente? Ai, meu Deus, uma mistura de tristeza, porque vocês não estavam aqui. Porque vocês sabem, me conhecem, que eu gosto de pregar no olho no olho. Que eu gosto de andar, chegar aqui e dar aquela encarada santa. Porque a encarada santa, minha gente, é gospel, viu? E aí, de repente, você não está aqui hoje. Eu olhei para as cadeiras, olhava ainda para o menino do louvor. Mas o menino ficava assim. É uma agonia, minha gente, porque ele fica apontando para a câmera, a pessoa está pregando, concentrada. Teve até um momento que eu me desconcentrei um pouco aqui na mensagem, porque são várias coisas acontecendo aqui de uma vez só. Aí qualquer coisa distrai a concentração, né? Aí o menino fica, aqui essa, aí o outro, aqui essa. Aí você acaba, né? Mas enfim, deu tudo certo. A primeira experiência assim ao vivo, sem ter vocês presentes, porque eu gosto do Glória, minha gente. Cadê os Glória presentes? Eu dou, quanto mais... eu disse ao povo do louvor, gente, dá glória. Aí o povo deu uns glória abaixo, não rola, né? Tem que ser na minha altura, porque você sabe que a voz aqui é a voz de trovão. Eu acho que uma coisa muito importante de colocar dentro dessa pergunta e da sua fala também, é que experiências assim chamam a igreja para rever a sua linguagem. Tentar se comunicar a partir de outras plataformas, tentar se comunicar a partir de outros modos, tentar comunicar outros conteúdos, tentar comunicar outros sentidos. Porque veja, por exemplo, aqui tem uma questão nova. Geralmente a igreja vem, realiza o culto, todo mundo vai para casa e leva a palavra no coração. Está aqui uma questão nova que quem sabe a Igreja da Liberdade pode começar a pensar. Se não para todas as reuniões, pelo menos para algumas. Por que não ao final de todo o culto, abrir o espaço para que as pessoas que assistem à igreja de longe, através das plataformas sociais, possam interagir, possam lançar perguntas, possam se aproximar da igreja. E aí eu penso que aqui está uma questão que a Liberdade está aprendendo, que as outras igrejas estão aprendendo, não é? De tentar tornar contínuo esse processo de comunicação da palavra, esse processo de fortalecimento da fé, esse processo também de educação da vida, porque isso aqui é um processo educativo, reeducativo, do modo da igreja se comunicar com quem está para além das suas quatro paredes, não é? E ao mesmo tempo que você tem muito silêncio aqui, com certeza tem muito barulho lá. Tem. Aqui o negócio está bem movimentado. Todo mundo dizendo, pastora, nem bateu o pé, tá, minha gente, vou bater no próximo. Mas Deus, glória. Eu espero, assim, pela fé, ter escutado os glórias de vocês. Tem gente mandando fazer quentinha, minha gente. Já que vocês não podem ir, o povo está mandando fazer quentinha aqui. Então, sobre isso aí que Ezi estava falando, né? Eu já nasci na era digital. Então, tudo meu é no celular, tudo meu é no computador. Então, todas as minhas atividades são transportadas para lá. E é isso, a linguagem do jovem hoje. Não adianta a igreja negar, os pastores querendo negar isso, mas
isso é uma forma de linguagem, de comunicação. E aí, basta a gente entrar nessa comunicação para que a gente possa atingir mais pessoas, para que a gente possa atingir mais gente com essa nova linguagem, essa nova forma de comunicar. Isso, aqui não é nada mais que isso, mas uma nova forma de comunicação. Aqui está uma diferença grande entre comunicar e propor outras formas de linguagens. A igreja da contemporaneidade, ela não é apenas uma igreja da comunicação. Ela é uma igreja da linguagem e ela usa outras linguagens como a imagem, como o som, como a música, como o teatro, como a cultura, para poder expressar toda a sua estetização da fé. Eu penso que isso é uma maneira de se reinventar. E o Jason, que é alguém que já nasceu nesse contexto de uma era tecnológica, está dizendo que a partir desses novos olhares, a igreja também se aproxima dessa nova geração. Nesse caso, a igreja, ela precisa mais do que nunca se colocar como aquela que não somente existiu no passado e que deseja replicar essa mensagem no presente, mas ela também é uma igreja no presente, com uma linguagem nova, comunicando um conteúdo eterno que pretende nos ajudar a enfrentar tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Isso é muito positivo, isso é extraordinário, e isso chama a igreja, isso chama a liderança para repensar seus conteúdos, para repensar suas abordagens, para repensar suas temáticas, e chama a igreja para um processo de abertura das portas, que agora já não são mais portas e janelas do templo, mas são plataformas, não é, que se abrem na intenção de colocar a igreja para além do seu espaço imediato. Isso é extraordinário, isso é um novo tempo. Israel aprendeu a usar outras formas de linguagem no tempo do cativeiro, e isso força a igreja, isso exige da igreja um olhar maduro do uso das novas tecnologias, mas também um olhar aberto para as mudanças que nós estamos vivendo e sofrendo em épocas assim. Isso eu chamo de maturidade espiritual da igreja. Aí é o seguinte, pelas colocações de vocês aqui, eu tive até uma ideia. A gente vai já terminar para dispensar aqui os meninos, que eles precisam já ir para que as suas esposas estão esperando em casa. Mas algumas sugestões aqui estão sendo dadas com relação a estudos bíblicos, né, a canções. A gente vai preparar uma playlist para estar compartilhando no WhatsApp. Acho que Ferreira já deve ter isso pronto. E também com relação a estudos bíblicos, a gente pode separar um tema, a gente pode separar um livro. E a gente separa um dia na semana para que a gente possa estar abrindo para vocês uma discussão, um debate acerca daquele ensino, daquela leitura. E aí a gente vai estar trazendo isso para vocês, a gente vai estar sugerindo um livro bíblico ou algum tema, para que a gente possa estar, então, lendo juntos e estudando juntos. E eu acho que vai ser fantástico, porque a gente também vai estar... qual a sugestão de vocês acerca de um tema ou de um livro bíblico que vocês queiram estudar, que vocês queiram se aprofundar, para que a gente possa, então, estar trocando ideias com vocês. Acho isso muito bom, surge aqui essas ideias, essas propostas. Veja como isso nos ajuda no processo de comunicação. A pastora está propondo uma coisa nova para a própria experiência da liberdade, que de repente, após esse período mais difícil, pode perpetuar, não é? Pode continuar. Da igreja ter uma proposta pedagógica para além do espaço do templo. Essa ideia do debate também, eu acho importante, pensando na fala do Jason, por que não a juventude se colocar, fazer um encontro, colocar um debate sobre uma temática atual, e a partir disso a gente ouvir a juventude da igreja, ouvir as opiniões dos jovens da igreja, interagir com jovens que estão em outros países, em outros lugares, em outras cidades, e veja como isso tudo nos dinamiza, mas ao mesmo tempo nos potencializa, nos chama para fora, porque isso é ser igreja, chamados de dentro para fora. Parece-me que a crise está também nos colocando nessa direção. Eu sabia que quando eu iria colocar essa proposta, iria surgir a maior sugestão de todas, né, que é Apocalipse, escatologia. Então, todo mundo tem curiosidade em aprender mais sobre o livro de Apocalipse. É extraordinário, viu, minha gente? A gente realmente pode... Na verdade, isso já estava nos meus planos, né, no planejamento da igreja, trazer uma série de mensagens sobre Apocalipse. Mas a gente pode fazer, sim, um estudo com vocês. A gente pode estar iniciando a gente vai determinar a data, mas provavelmente na outra semana. E aí, que a gente possa estar trocando, então, todas as informações e ideias. E vai ser muito top, porque vai surgir muita coisa boa aí desse estudo.
O livro de Apocalipse é um livro bastante sugestivo. Ele marca o espírito de uma época. É um livro bem longo, não é? São 22 capítulos. De repente, para esse tempo mais curto, a gente pode sugerir também um outro livro que tenha conexão também com esses acontecimentos, com essas coisas que estão à nossa volta e que de alguma maneira também nos ajude, não é, a lidar, a entender melhor o que é que está acontecendo na nossa realidade. A pastora vai pensar, vai analisar, vai orar e ela mesma vai decidir em que direção a gente vai nessa proposta do estudo. Assim também como o Jason, juntamente com a sua liderança, vai pensar naquelas temáticas que são mais urgentes e que com certeza serão colocadas para a juventude na atualidade. Tem uma pergunta aqui de Renale, né, sobre os canzis colocado e ordenado por Deus para que Jeremias colocasse no seu pescoço. Os canzis são dois pau que se coloca no boi, né, para prender ali aquele pescoço. Então, simbolizava, nesse caso aqui, desse contexto cultural, uma sujeição a uma outra nação, uma sujeição política. Então, Deus ordena que Jeremias coloque isso em seu pescoço como um simbolismo do que ele estava anunciando ali para a nação de Israel, nessa ordem de que a nação precisava se sujeitar à nação da Babilônia. Só que, quando os falsos profetas apareceram, Ananias, especificamente, acho que no capítulo 29, anuncia uma falsa profecia, dizendo que aqueles canzis que Jeremias colocou no pescoço não tinha sentido nenhum, porque na verdade a nação de Israel não iria passar por nenhum tipo de provação e nenhum tipo de sujeição. Pelo contrário, a paz iria reinar ali. Então, ele veio com essa palavra falsa para o povo, para que desfocasse aquilo que Deus queria ensinar ao povo, colocando o povo em sujeição àquela nação, naquele contexto, naquela época. E aí, quando o profeta Ananias, falso, traz isso, dizendo que, na verdade, iria estabelecer a paz na nação de Israel, o canzis que estava trazido no pescoço de Jeremias se quebra. Era um canzis de madeira. Aí Deus diz assim: pois agora não vai ser mais de madeira, vai ser de ferro. Porque o povo não acreditou na verdadeira profecia e se deixou ser levado pela fake news lá do profeta Ananias. E aí a Bíblia usa esse termo: agora não vai ser mais canzis de madeira, vai ser muito mais forte o meu jugo, vai ser de ferro. Porque o povo não atendeu a minha voz. Então tem mais ou menos esse sentido aí que Ezi pode completar. Eu acho que a pastora, ela respondeu a essa pergunta na sua pregação, no seu penúltimo tópico, quando ela falou a respeito da disciplina da alma. Esses canzis têm esse sentido de uma disciplina interior, que pretende dizer a todas as pessoas que toda aquela situação, ela obedece a um tempo de Deus, ela obedece a uma voz de Deus, ela obedece a um pressuposto, não é, espiritual de Deus. E a ideia de Jeremias utilizar aquilo é de exercer ou de demonstrar ali um ato profético, de mostrar que, assim como aquele peso estava sobre o profeta individualmente, esse jugo também viria sobre a nação como um todo. No entanto, ao tomar isso sobre si, Jeremias também está chamando a atenção para a necessidade que todos nós temos de atendermos à voz do Senhor, de atendermos à orientação do Senhor, e de prestarmos atenção para aquilo que Deus está querendo nos chamar a atenção de fato. E aí a pastora colocou isso muito bem. Se você resgata, não é, a fala dela na pregação, já do meio para o final, você vai ver que ela foi muito feliz quando colocou isso como um tópico, ou seja, como sendo uma determinação de Deus que pretendia chamar ao povo através dos seus sentidos externos, o olhar, o perceber, não é, aquilo que de fato Deus estava querendo realizar no sentido mais amplo e mais profundo, que nós chamamos de realidade espiritual. Pronto, minha gente, é isso aí. Nós vamos encerrar agora. Eu sei que tem um bocado de gente aqui colocando mais coisas, mais perguntas. Tem gente também querendo aprender um pouco sobre a história da igreja. É um tema interessantíssimo, que eu amo tratar e amo trabalhar, porque eu amo história. Mas a gente vai estar discutindo todas essas questões no decorrer do tempo. A gente vai ter tempo para isso. E eu tenho certeza que nós vamos ter
uma quarentena extremamente edificada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, quero agradecer a participação de vocês, tudinho. Os meninos que estão até agora aí esperando pacientemente por nós. Um beijo no coração de vocês, que o Senhor recompense. Vocês são top de bola. Não existe equipe melhor do que essa em todas as galáxias. E você que é jovem, adolescente, fica ligado, porque durante a semana a gente vai estar fazendo uma surpresa aí para vocês. Então fica ligado nas nossas redes sociais, Juventude Liberty, o Instagram. Não perde nada que vai acontecer. Show? E sábado, 8 horas, culto Liberty. Bom, fica aqui, não é? O chamado, o apelo, o convite e todas essas curiosidades, essas novidades. Deus abençoe você que está do outro lado. Deus abençoe você que está do lado de cá. E eu quero que você entenda apenas uma única coisa e vou falar bem objetivamente. A Igreja da Liberdade está mais viva do que nunca, não é? Em épocas de adversidade. Está ativa, está viva, está operante, é propositiva, é inovadora e deseja muito contribuir com a sua vida, com a sua formação e com o seu caminho. Uou, como diz vocês, né? Uou! É isso aí, minha gente. Um beijo no coração. A pastorinha ama tudinho, minhas crianças lindas. A pastorinha ama muito. Saudade de vocês. Deus abençoe.